Olá, boa tarde. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui 3 renomados entendedores da área do trânsito. Eu tenho o prazer de hoje estar recebendo conosco Sérgio Eisenberg, é engenheiro e mestre, né, em transporte pela USP. Prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer é meu. Temos hoje Jacques Hechter, arquiteto especialista em locomoção urbana. Prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Temos aqui nosso amigo Horácio Figueira, engenheiro civil, mestre pela Poli, né? Consultor em trânsito. E nós estamos privilegiados numa tarde com um especialista de renomes. Eu sou Luciana, especialista em trânsito, na verdade em legislação. E hoje a gente propõe um bate-papo, né, para que possamos trazer à tona um pouquinho essa questão sobre a educação de trânsito e o que tem acontecido dentro dessa seara, né? Haja vista que o trânsito é uma sociedade onde disputamos espaços, né? E essa disputa de espaço, ela é muito traduzida naquilo que nós chamamos de trânsito, segundo o antigo Denatran, hoje Senatran. Nós temos trânsito à expressão de valores e princípios que possuímos, né? Quais serão os nossos, quais serão os deles. Então, hoje eu abro aqui um bate-papo e gostaria de convidá-los aí a iniciar o bate-papo, dando a oportunidade a quem queira, já que estamos rodeados de pessoas muito entendedoras do assunto, a respeito da tolerância humana, né, aos sinistros, o que a gente poderia falar sobre esse tema. E deixo aberto aos senhores, quem gostaria de estar iniciando. Vamos lá, Sérgio, o que traria para nós? Veja, Luciana, tudo que a gente faz tem risco. Sim. A gente sai para andar no parque e tem o risco de cair um galho na nossa cabeça, uma árvore. Há um risco para tudo e esse risco é legalmente tolerado. Segundo normas de trabalho, segundo normas de seguro, um risco de 1 para 1 milhão é considerado não risco, é legalmente aceito. Então, nós temos que, nós com uma população de 200 milhões de habitantes, nós poderíamos ter 200 mortes por ano, que isso é considerado não risco de trânsito. Nós temos uma realidade que nos leva a tolerar a morte, tolerar o sinistro, o acidente de trânsito, e isto faz parte da maneira como a humanidade avança. Se nós não aceitássemos riscos, não sairíamos da caverna para caçar. Sim. Não faríamos nada, porque em tudo existe risco, a vida traz riscos. Esses riscos, alguns são aceitáveis, outros são inerentes e outros são provocados por comportamento inadequado. Aí entra Perfeito. A necessidade de formatar o trânsito de uma maneira que a sociedade possa viver, correndo o risco que existe na movimentação de milhões de pessoas todos os dias, mas não transformando isso num morticínio. Sim. É preciso contingenciar, aceitar o que é inevitável, porque existe um risco da exposição, mas não aceitar a morte evitável. Sim. O senhor fala em morte evitável, né? Hoje a gente percebe que há um crescente constante na legislação. A gente percebe que hoje a legislação avança e, claro, ela advém pós-fato, né? Então, a legislação hoje ela vem num crescente para tentar suprimir o comportamento. O senhor acha que a legislação ela é suficiente para suprimir o mau comportamento e, consequentemente, tratar dessa morte evitável? Ou o senhor acha que a educação seria um fator mais essencial nessa questão da morte evitável? Veja, a educação e a fiscalização são fundamentais. Perfeito. Toda vez que acontece uma morte espetaculosa, aparecem um monte de inventores que querem modificar a legislação, que querem torná-la mais feroz, mais coercitiva, quando o que é preciso fazer é fiscalizar e aplicar a legislação já existente, que é muito boa, e fazer a justiça andar.
Isso de ficar fazendo modificações a cada vez que vem uma morte espetaculosa, que é dramática, que é horrível para a sociedade, que choca, isso de fazer mudanças ao calor destes eventos é querer aparecer, não é querer melhorar. A nossa legislação de trânsito é bastante boa, ela precisa ser aplicada com mais rigor. Ela precisa ser efetivamente aplicada. A justiça precisa ser mais rápida. A educação tem que ser melhor. Claro que nós podemos melhorar tudo isto, mas não é mudando a lei e deixando de aplicá-la que a gente vai mudar alguma coisa. Até porque, se a gente for falar nessa questão da lei, da legislação, a gente sabe que o critério de aplicabilidade dela é um critério postergado, né? A gente não tem aplicabilidade, a efetividade da pena da pessoa amanhã. A gente tem aí recursos vastos, né? Principalmente na área do trânsito, onde a gente só tem o crime como culposo. Então, quer dizer, a gente tem aí uma mitigação. Eu queria só complementar, o Sérgio colocou muito bem essa abertura, né? Há 32 anos atrás, eu participei pela Associação Brasileira de Normas Técnicas da elaboração da primeira norma de acidente de trânsito e terminologia. Tive a felicidade de ser convidado novamente por um amigo, que está lá hoje como superintendente da ABNT, do CB16, o Hélio Moreira, a revisar a norma que gerou a norma agora de sinistro de trânsito e terminologia. E o porquê dessa mudança? Né? Eu fui questionado, falei, pô, Horácio, mas eu deixar de chamar de acidente, chamar de sinistro, não vai mudar estatística nenhuma. Eu falei, não muda a estatística, mas vai mudar os nossos caminhos neurológicos, porque o termo acidente no Brasil, infelizmente, ele virou lava-mãos. O prédio caiu, foi acidente, a barragem rompeu, foi acidente, o motorista estava na contramão, tinha tomado algumas, furou o semáforo vermelho, morreu e ainda matou 3. A gente ainda chama isso de acidente. Isso é uma coisa sinistra, né? Sinistra. Então, essa mudança já está em vigor aí há 2 anos, está começando a se disseminar pelo Brasil, né? Eu sou um dos que defendem isso, não só porque é mudar por mudar, não. Os caminhos neurais vão começar a nos levar ao seguinte, a gente separar, como o Sérgio colocou bem, estou passeando no parque, cai um galho de árvore na minha cabeça, isso a gente pode até chamar de um acidente, como é que eu vou chamar? Um acidente fazendário, alguma fortuito. Fortuito, né? Porque não tem uma estatística. Agora, se eu frequentemente dirijo falando no celular, não uso cinto, furo vermelho, não paro no pare, ando na contramão, ando com excesso de velocidade, tomo algumas e depois ainda vou dirigir. Aí eu vou falar, puxa vida, aconteceu um acidente. Aí, no popular, você sabe como é que isso é chamado hoje? Deus quis, chegou a hora, é inevitável, não tinha jeito. Então, a sociedade acaba lavando as mãos, né? Então, é que nem a Covid. A Covid chegou a matar 4 mil por dia. Hoje, o dado que é público e atualizável diariamente, que é o correto, nós estamos em 100 e poucas mortes de Covid por dia no Brasil. E o trânsito mata de 100 a 150 por dia. Ninguém fala mais nada. Só que o dado de trânsito, a gente só vai saber depois das eleições, porque agora é proibido divulgar. Nós temos um absurdo jurídico no país. A lei eleitoral tem que ser para algumas coisas. Agora, assim, você proibir divulgar estatística de trânsito, proibir de fazer campanha. Você não pode fazer campanha de segurança de trânsito durante o período eleitoral, porque caracteriza que aquele político está fazendo em benefício próprio. Então, fechando. Fiscalização hoje ela é ridícula, né? Ela anda a cavalo, e o cavalo é manco e vesgo. E a indústria de infrações anda na velocidade da luz, né? Já que sabe, o Sérgio também, pesquisas científicas que eu já realizei em campo, em várias cidades aí do nosso país, que a gente prova que para cada multa que um condutor tem por ano, ele ainda reclama, espuma, né, de bronca, ele comete 10 mil infrações por ano, em média. Então, a ação educativa, por que ela funciona? Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que nosso comportamento muda sob observação. Então, a observação tem que ser aleatória, não como é hoje. Eu fico todo dia no mesmo cruzamento, na mesma esquina, no mesmo período horário, no mesmo dia da semana. O motorista já está careca. Ele passa dali, ele pega o celular e continua a falar, porque ele sabe que só, né, a 50 metros atrás é que tinha um agente
fiscalizador, seja civil ou militar. Então, isso tem que mudar. As ações educativas no trânsito, para mim, teriam que ser que nem a respiração. Eu inspirar e expirar. A todo instante, eu teria que ver placas na cidade inteira convidando a cidadania no trânsito, né? Assim, celular e direção, nem com moderação, né? Pare é para parar, semáforo vermelho. Já desligou o celular? Todos dentro do seu veículo com cinto de segurança ou cadeirinha. Então, assim, essas mensagens a gente não tem em nenhuma cidade do nosso país, convidando a cidadania. E a fiscalização tem que ser feita de forma aleatória. Então, juntando isso, Luciana, essas duas coisas, para mim é o único caminho. Agora, até hoje a gente não teve nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito de nenhuma cidade do nosso país que tenha levado isso como uma política de Estado para valer, para mudar esse quadro do nosso país. Então, a gente continua matando aí 35, 40, 45 mil pessoas por ano e mutilando cerca de 250, 300 mil. E parece que isso não incomoda mais ninguém. Virou uma banalização. A gente fala, né? Na minha aula de legislação, eu falo sobre crime de trânsito. E o meu sonho é escrever um livro sobre a banalização da pena no crime de trânsito, né? Onde eu mitigo com uma prestação de serviço, né, a morte de uma pessoa, diferente do 121 do Código Penal, onde eu não vou mitigar, né? Eu vou ser aí, provavelmente eu vou a um tribunal. Uma das coisas que o senhor falou, gostaria que o senhor complementasse, por gentileza, a questão justamente dessa estatística onde a gente trabalha a educação versus a fiscalização, né? E por que elas andam em desfavor uma da outra? Porque isso é um fato. Eu sei onde está o radar, eu sei onde está o fiscal, mas será que a máxima não seria verdadeira? País que não educa, pune? O que o senhor acha? Bom, primeiro de tudo, eu entendo que o trânsito ele é um reflexo da sociedade. Com certeza. Então, o que acontece no trânsito, se não há uma valorização da vida, se há um desprezo pela vida, pelo valor da vida humana, é porque a nossa sociedade é assim. Agora, por conta disso, vamos viver eternamente nesse ciclo? Não. Nós podemos começar a modificar a sociedade modificando o trânsito dessa sociedade. O que é o trânsito? É a forma como que se utilizam as vias públicas. E a via pública é o maior espaço público por excelência que existe, onde vale todas as legislações. Dentro da sua casa, vale certa legislação. Agora, no espaço público, todos são iguais e se aplica toda a legislação. Sérgio colocou muito bem. Nós temos um bom código de trânsito, nós temos uma boa legislação. Agora, a questão é da eficácia dela, Perfeito. Da aplicação, da legitimidade dela. O Código de Trânsito ele tem inúmeros problemas de estruturação, de redação. A forma dele é muito difícil, ela é muito complicada. Mas no momento que você consegue detalhar, que você consegue sistematizar e educar e fazer cursos de capacitação, ela se torna perfeitamente inteligível e aplicável. E nós temos também, com relação a estatísticas, nós precisamos ver a experiência ocorrida. Então, realmente, no Brasil como um todo, é uma tragédia que nós temos, a quantidade de mortos, tudo. Só que nós precisamos verificar por região, por cidade. Então, por exemplo, o Código de Trânsito, a grande novidade que ele trouxe, entre outras, mas a maior foi a chamada municipalização do trânsito, onde se atribuiu formalmente aos municípios responsabilidades, obrigações na gestão do seu espaço público viário, como questão do uso do solo viário urbano, tá? O uso do espaço. Conhecendo essa legislação, da onde que o legislador, da onde se pegou isso? Não se inventou, vamos inventar um município no trânsito. Se partiu para inserir o município no Código de Trânsito a partir da experiência da cidade de São Paulo, até 1997. Se você pegar os gráficos, né, desde que em 1970 e pouco que se começou a municipalização, né, como uma ferramenta de urbanismo mesmo, com a construção dos calçadões no centro da cidade, quer dizer, já se privilegiou o pedestre em detrimento detrimento não, já se privilegiou o pedestre face ao veículo automotor, né, não é em detrimento, porque se criou a opção para o veículo automotor, né? Até as medidas de engenharia de tráfego e de segurança que foram implementadas
Você pegar as curvas históricas, né? Quando você tinha uma situação de fato, né, via convênios que haviam entre Estado e Prefeitura, onde foi delegado a gestão de trânsito para o município, e você vai ver o gráfico de São Paulo, os números de São Paulo se comportavam como praticamente os números da Europa. Né? Nós tínhamos uma condição muito diferente na cidade de São Paulo do restante das cidades do país. Então, o Código de Trânsito, ele pegou essa experiência, pegou esse modelo de gestão do espaço viário urbano e ele interiorizou na legislação. E, lógico, aperfeiçoou várias coisas e tal. Lógico que a legislação ela tem que acompanhar as mudanças, mudar a tecnologia. O Horácio mesmo colocou muito bem a questão de normalização. Às vezes você precisa fazer algum ajuste, surge modalidades de transporte novos, surgem os patinetes motorizados, as bicicletas, surgem as novas coisas, você precisa atualizar. Mas, como um todo, o Sérgio tem razão. A legislação de trânsito que nós temos ela é muito boa, ela precisa ser conhecida corretamente pelos vários segmentos profissionais, pelos condutores de veículos, para que eles tenham a segurança, e aplicada pelo poder público das 3 esferas de governo, tanto federal como estadual e os municípios. E com isso a gente consegue, de algum modo, influenciar o comportamento da sociedade, os valores da sociedade. Porque se você comporta no espaço público respeitando as leis, respeitando as normas, você acaba tendo um reflexo na cidadania, você acaba tendo um reflexo em toda a sociedade. Então, e como é que você faz isso? Com educação, né? Mas não é aquela educação de antes de punir precisa educar, não. O condutor ele é habilitado, ele tem que teoricamente conhecer toda a norma de trânsito para não cometer infração, ele sabe qual é a infração de trânsito. Mas a educação que eu digo é na formação, né, dos nichos, das situações específicas. Então, por exemplo, nós estamos falando agora há pouco, né? A pessoa, sou proprietário de um veículo. Você tem obrigações e direitos, né, de propriedade da legislação de trânsito que você, mesmo que você não seja o condutor dele, você tem obrigações legais em cima desse veículo. Desde obrigações tributárias de pagar o IPVA, né, como obrigações administrativas de licenciar esse veículo, de indicar o condutor infrator ou a doutora me ajuda aqui, a parte de a culpa em vigilando, né? Você não pode vigilando, você não pode deixar a chave, uma criança pegar a chave do seu veículo, entregar para alguém não habilitado, né? Então, você tem responsabilidades que o Código de Trânsito traz, que elas não são muito exploradas, elas não são muito conhecidas. Daí a necessidade de formação, reciclagem e educação permanente para essas situações específicas. Então, o ciclista, o que ele tem que fazer na via? O que ele pode, o que ele não pode? O pedestre, qual é o direito dele? Qual é a obrigação dele? Condutor de motocicleta, quem usa patinete, o condutor especializado, por exemplo, condutor de ambulância, né? Ele tem toda uma série de obrigações, né, e responsabilidades diferentes de um condutor de um veículo particular, de um automóvel particular. Então, a formação, o aprimoramento, a reciclagem sempre constante, elas são fundamentais para que você consiga reverter esse quadro, né, dessa mortandade, essa carnificina que nós temos, né, em todo o nosso país, em alguns lugares menos, que já fizeram a lição de casa, fazem, outros mais, né? Mas nós temos como reverter isso com mudança de comportamento. E mudança de comportamento, Sérgio colocou muito bem, é educação, fiscalização, reciclagem permanente e atualização da legislação ou das normas técnicas, como o Horácio colocou. A educação continuada ela é algo essencial para tudo, né? Como você disse, a gente precisa respirar a educação e ela tem que ser continuada. Não pode ser campanha. Campanha é legal, mas não ajuda muito. Luciana, quando me perguntam aí, alguém da mídia vem falar comigo, ou como fala também com frequência com o Sérgio, assim, o que você acha da Semana Nacional do Trânsito? Aí aquela repórter linda, maravilhosa, fala assim, desculpe a pergunta, você é casada ou tem namorado? Esse cara aqui é um cafajeste? Não, é só para entender. Porque se você disser para o seu marido ou para o seu namorado que você só toma banho uma semana por ano, eu creio que ele não vai se sentir muito confortável. Então, você pode até ter a campanha nacional do trânsito,
Mas as infrações ocorrem a todo segundo em todas as esquinas do nosso país. Então, você tem que ter um trabalho permanente. A Covid, nós somos massacrados 2 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, por mensagem em relação à Covid, né? Para diminuir, para que as pessoas se vacinassem, etc, etc. O trânsito agora é proibido. Você não pode nem falar campanha do cinto ou não use o celular em direção nem com moderação, né? Sem usar a palavra não. Porque a lei eleitoral proíbe. Quer dizer, como é que um país sério pode caminhar em relação a isso? Não pode. Ele não vai. A gente não vai para frente. Infelizmente, a gente está indo para trás. Eu estive há 5 anos no Canadá. A minha filha morava lá um tempo em Toronto. E eu fiz pesquisa lá. Além de passear, fiz uma semana de pesquisa em Toronto. Eu ia para os cruzamentos, pegava bonde, metrô, ônibus, fui para bairro de Toronto. Não fiquei só no centrinho, não. Com a pranchetinha lá, com contadores, fiz meus índices de infrações. Eles são seres perfeitos? Negativo. Lá tem gente do mundo inteiro que vai morar no Canadá. Mas minha filha me explicou, pai, aqui você entra, eles falam assim, olha, aqui a regra é essa. Se você for pego, você vai ser deportado. Entendeu? Além de ter que pagar a multa, né? E etc, etc. E os índices de infrações que eu observei lá, e eu tenho de São Paulo e de outras cidades do nosso país, são, no máximo, 1/5 do que a gente vê aqui. Então, assim, cinto de segurança, né? Que as pessoas falam, já pegou. Pegou na Paulista, na Rebouças, nas Marginais, talvez. Mas vai sábado e domingo para os bairros, como eu já fui, 20% a 30% já não está mais usando o cinto de segurança. E nem o capacete. Celular, imagina. Celular, o cara pega o celular como se fosse o volante. Ele faz curva com uma mão, etc. Então, assim, as infrações que eu vi lá, né, foram muito menores. O stop lá, que é o pare, nossa, eu atravessava de olho fechado para testar, né? Porque eu tinha certeza absoluta e eles param, não buzinam, esperam você atravessar. Agora, por quê? Porque eles são seres espiritualmente mais evoluídos que nós? Negativo. Porque a regra é clara e a polícia lá, sim, tem um veículo de polícia branco e azul, policy. Aí minha filha falou, pai, observe que vão ter veículos branco, rosa, amarelo, verde, preto, roxo, que do nada eles saem e abordam o veículo cujo condutor está manuseando o celular. E ela me contou casos de pessoas que ela conhece que foram pegas. O caso que mais me marcou foi quando ela saiu para jantar com um namorado que ela teve lá no Canadá, num restaurante, num lugar tranquilo, né? Num local badalado, só os dois. E lá você pode tomar uma taça de vinho, não é a lei seca como é no Brasil. Não é o 0, né? Não é o 0. Mas aí o namorado dela parece que se entusiasmou e tomou 2 doses. E eles saíram. Mas era um local isolado, né? Um bairro assim. Saíram, ele e ela. E logo em seguida a polícia abordou. E depois nós ficamos conversando. Como é que a policial... Não era blitz, ele abordou só aquele carro. Porque a população não quer que você beba e dirija. Então, ou o próprio dono do restaurante, isso é uma inferência minha, ou alguém que estava como cliente no restaurante, passou a mão no telefone celular e denunciou, né, observou eles saírem e passou a placa do veículo. Aí ele foi parado. Você é canadense? Você vai ter que pagar uma multa, que eles deram o bafômetro para que ele assoprasse, deu acima do permitido legalmente. Para ele pagar a multa, ele ficou 1 ano sem dirigir. Falou assim, olha, nós vamos entrar no inverno, vai fazer -20. Se você for pego dirigindo, você vai preso. E eu sei onde você mora, porque ele já puxou no cadastro. Na hora, ele já enquadrou o cara. E ele avisou minha filha, você é brasileira. Se você for pega, você vai ser deportada, que você já está sabendo. Ele ficou 1 ano andando de ônibus, inclusive com -20, -30 no Canadá, até que passasse esse período. Então, assim, é possível mudar? É claro que é possível. Sim. Agora, quando a sociedade quer tolerância, o poder público lava as mãos e todo mundo finge que não está acontecendo nada, basta ir para os hospitais que a gente vai ver o que está acontecendo. É eficácia legal.
Exato. E também a gente está falando muito de condutor, de proprietário do lado de cá. Agora, o poder público tem responsabilidade. Sim. Opa. Você falou, e aqui eu me sinto à Nossa, vontade, aqui, depois de... aqui no Brasil, a conivência... Não, depois de 41 anos de CT, eu me sinto à vontade de falar quais são as mazelas, quais são os desafios que as prefeituras sofrem. Então, por exemplo, tem um elo mais fraco no nosso trânsito, que é o pedestre. Com certeza. Não é nem o ciclista, nem o motociclista, nem o motorista de Uber, de aplicativo, nem de transporte coletivo, que são categorias organizadas, que têm um lobby assim, muito intenso. Mas o pedestre também faz parte do trânsito. Mas as pessoas esquecem. Eu vou te corrigir, já. Queria... O pedestre somos todos nós. Exato. Eu vim para cá hoje eu peguei um ônibus, metrô, transferência para metrô e peguei um ônibus e ainda caminhei. Uhum. Foi confortável o caminho? Em alguns trechos, sim. Outros nem tanto. E exatamente. Mesmo o prefeitos de estatística ou até de anotação ou de registro do acidente, da queda da própria altura na calçada, por tropeço, etc., não é considerado acidente de trânsito. E do mesmo modo que quando se faz as pesquisas, o pessoal da engenharia, a modalidade, não, o cara vai de transporte coletivo. Só que para ele chegar no transporte coletivo, no transporte público, ele andou na calçada. Sim. Então, a viagem, isso a área de transportes faz, a viagem o que é? Né? Da origem Sim. até o destino, né? De ponto a ponto. E todo e qualquer transporte público, você passa pela calçada, você é pedestre antes, salvo quando entra no imóvel, mas e mesmo vindo de carro, se o estacionamento é a 2 quadras, você também é pedestre. Quando você... E aqui, só para fechando, então tem uma responsabilidade muito grande do poder público, e aí são as prefeituras com relação à conservação das calçadas. Sim. Não permitir ocupação indevida de calçada, não permitir, precisa se mexer assim, aí sim mexer na legislação de alguns municípios, que a conservação da calçada precisaria ser uma ação pública e não responsabilidade do proprietário do imóvel, alguma compensação financeira, alguma coisa, porque você pegar o Canadá, a Holanda, por exemplo, onde meu filho mora, ou mesmo Polônia, onde minha filha mora, o respeito ao ser humano, né? E o cuidado com o pedestre, ele começa justamente por você dar um meio físico para ele adequado, mínimo necessário, que é uma calçada segura. Vamos aproveitar isto, porque nós estamos falando dos agentes dos agentes operadores do trânsito, nós, Perfeito. Como se fôssemos um bando de faxineiras loucos assassinos. Uhum. Não somos. Nós somos vítimas. As vítimas do trânsito são vítimas, não são algozes. Claro que tem um ou outro que realmente tem um comportamento antissocial grave, que deve ser colocado para fora do jogo do trânsito. Mas a gente sempre vê, o exemplo que o colega Jacques coloca agora, as calçadas que causam acidentes. Uhum. Os acidentados são vítimas. Nós vemos com frequência, os órgãos de trânsito fazem um projeto em algum lugar, uma concessionária faz um projeto numa curva rodoviária, e aí, ao invés de morrer 5, 6, 10 por ano, passa a morrer 1, 2 naquele mesmo trecho. Quer dizer que os outros 6 que morreram a mais, 10 que morreram a mais, eram culpados ou eram vítimas? Foram vítimas. Sim. Eles não foram... porque o trânsito deve ser construído de uma maneira, as vias, toda a sinalização, o projeto de engenharia deve perdoar o erro. O erro ocorre. Não pode haver pena de morte no trânsito para aquele que erra. O erro pode ser o excesso de velocidade. Ele deve ser autuado, mas não morto. O erro pode ser o uso do celular, a mesma coisa. Ou seja, nós temos que fazer projetos que sejam seguros e compreensíveis. Sim. Da mesma forma que o poder público erra nas calçadas, ele erra nos semáforos que estão com tempos errados, com sinalização invisível, placas faltando, falta de manutenção, buraco na pista que mata o motociclista. Sim. Então, existe todo um ambiente que não é propício à falta de ciclovias e ciclofaixas. Tudo isso gera uma situação de risco, de falta de respeito à vida. Não de uma sociedade que se mata. O brasileiro não é isso. Uhum. Nós não somos suicidas. Está todo mundo ralando para viver. O trânsito é o resultado dessa busca pela vida, pela educação,
pelo trabalho, e aí o trânsito é decorrência disso. Então as pessoas não estão na rua para se matar, nem para morrer. Elas estão para viver por necessidade e os municípios que efetivamente fornecem as condições de trânsito seguro conseguem ter baixíssimas taxas de acidentalidade ou de sinistralidade. Com o mesmo arcabouço legal, alguns municípios matam 20 vezes mais que os outros no Brasil. Então, é a lei que está errada, é a população que é outra, a população é a mesma. A gente tem a mesma cultura, a gente vê os mesmos filmes, os mesmos programas de televisão, as mesmas informações, os mesmos jornais, às vezes as mídias sociais. Então, nós somos uma coisa só que em alguns locais as pessoas morrem muito e outros não. Então, a culpa é mais, sim, não do morto, não da vítima, a culpa é da omissão do poder público em 90% dos casos. Quando a gente pega as estatísticas, que eu acho muito mal feitas, sempre a culpa é do motorista. Ora, se eu faço uma intervenção no local e eu tenho praticamente eliminação do número de mortos ali, eu vou dizer que a culpa era do morto? Não, a culpa era do local. Então, eu vejo a responsabilidade, eu quero tirar do morto, porque o morto não reclama. Você chama ele de culpado, ele não vai reclamar. Sim. Eu quero colocar a responsabilidade, sim, na omissão do poder público, na não alocação de recursos de uma maneira adequada para evitar os sinistros. As cidades que investem nisso são seguras. As cidades que não investem são mortais. A culpa não é da vítima. Então, se a gente fizer uma junção, a gente poderia dizer que o reflexo hoje das mortes, e é cruel eu falar isso, mas é uma verdade. Hoje as pessoas que morrem não dão mais custo para ninguém. Elas morrem. Não, dão uns custos, sim. Elas morrem. 3 milhões, segundo o IPEA, cada morto no trânsito no Brasil custa 3 milhões para a sociedade. Então, e os que ficam inválidos, talvez custem muito mais. Exato. Porque eles vão ficar 30, 40 anos porque em se você tem, e são jovens que são os maiores vitimados do trânsito e o investimento que houve, né? O custo social é muito mais elevado. É muito mais elevado. Ele deixa de produzir, ele deixa de tudo. Esse sequelado, é altíssimo. Eu acho que o sequelado, quando eu falo dessa morte, esse sequelado, ele é um custo muito maior para a sociedade, até porque hoje a gente acaba tendo que custear todo esse tratamento, porque poucas pessoas acabam não tendo acesso. Aposentadoria do INSS. Tudo. Mas eu queria dar um dado importante no que o Sérgio está colocando. Então é o seguinte, nós não podemos lavar as mãos por comportamento de risco do condutor, jamais, senão a gente está sendo conivente, omisso, né, e hipócrita. Então, temos que falar, eu estou te dando educação, vou colocar painel de mensagem, placa, faixa, o que for. Vou me comunicar via rádio, via aplicativo, via o que for, para que você receba cotidianamente mensagens proativas de reeducação no trânsito, que supostamente ele já tirou a habilitação, pelo menos a gente supõe que seja por vias legais. Vou te fiscalizar, então você não tem que ficar bravo. Isso tem que estar explícito, falar. A fiscalização é uma forma de observação. Né? O exemplo que eu dei dos Estados Unidos foi feito em banheiro de hospitais de médicos. Eles colocaram câmeras nos lavatórios só para ver o percentual de médicos que iam abrir o seu abdômen, viu, condutor? O seu abdômen, o percentual que higienizava devidamente. O médico chegava batendo papo, como é que foi o jogo ontem? Não sei o quê. Passava uma aguinha e ia para a sala de cirurgia. Eles ficaram abismados. Aí eles colocaram observadores humanos, sem falar nada, ao lado, ali, no banheiro, meio de bobeira, observando. O índice subiu. Então, no trânsito é a mesma coisa. Corroborando o que o Sérgio falou das cidades que municipalizaram e aplicam decentemente a questão de segurança no trânsito. Então, assim, olha, eu vou te dar uma via segura, vou te fiscalizar, agora o comportamento é seu. Se você sair aí, eu vou puxar a sua orelha. A multa, para mim, é só um puxão de orelha. Então, um dado real para que você que vai tirar a habilitação, mas a minha cidade tem 50 mil, 100 mil habitantes, lá o trânsito é uma tranquilidade. Lê do engano. Então, eu vou dar um dado agora para você que vai tirar a habilitação em cidades menores,
você vai morrer antes do que um paulistano. Segundo os dados do Infociga, do estado de São Paulo, dos 645 municípios que eu analisei, comparando os dados de um ano de vítimas fatais, as cidades que têm menor população ou menor frota de automóveis, né, têm os maiores índices de mortes por 100 mil habitantes ou por 10 mil veículos. Né? Quer dizer, a periculosidade é maior quanto menor a cidade. A curva é decrescente. Então, imagine um gráfico, né, assim, uma exponencial decrescente, cidades pequenininhas, até 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, até chegar na cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes. Né? A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes ou por 10 mil veículos, ela diminui conforme o tamanho da cidade. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Isso para automóvel e a média geral. Agora, me alertou uma outra coisa. Quando você usa só os dados de mortos de motociclistas, praticamente a taxa é constante para qualquer tamanho de cidade. Entendeu? Porque eles estão indo para o tudo ou nada. Então, assim, no interior, se tem aquela placa de pare, que em Minas dizem que é pera aí, né? Pera, dá um tempinho, né? É para parar, né? Porque se você não para, quem vem na preferencial vai ter o seu direito de passar invadido, né? Então, as cidades menores, grande parte delas não tem sequer um engenheiro de tráfego, não tem um urbanista, não tem um profissional. O CREA não está atuando lá. Eu já participei aí de um grupo do CREA que agora parou por causa da pandemia, espero que volte, que a gente estava exigindo que fosse fiscalizado, assim como você fiscaliza. Se esse prédio teve um engenheiro civil que assinou o projeto de estrutura, e eu já fui calculista de estrutura, eu sei o que é isso, assinar e ficar uma semana sem dormir, que você assinou, é responsabilidade civil e criminal. Se o prédio cair, eu vou preso como engenheiro civil. Então, como é que pode uma cidade de 50, 100 mil habitantes sequer ter uma equipe? Né? Teria que ter lá um pedagogo, uma psicóloga, um engenheiro de tráfego, um urbanista, alguém da área jurídica. Né? Eu já participei de reuniões em prefeitura onde uma pessoa na mesa falou assim, eu acho que tem que ter semáforo naquele cruzamento. Sem ser indelicado com a pessoa, eu perguntei qual era a profissão. A profissão dela, por sinal, é onde eu fui ontem. Eu fui no barbeiro. Nada contra. É meu amigo. Então, assim como eu não sei cortar o cabelo de ninguém, se eu for cortar o cabelo de vocês, eu vou fazer um absurdo, eu vou cortar a orelha, o nariz. Nossa, eu vou ser preso, né? Então, essa pessoa, eu fui delicado com ela. Falei, puxa, mas você não tem conhecimento? Mas eu fui lá, fiquei olhando, eu acho que ali um semáforo resolve. Eu falei, mas você tem que analisar a circulação como um todo. Não é só ir lá colocar tem que ter um estudo. O equipamento pode gerar até mais sinistros de trânsito. Sim. Isso é no Brasil inteiro. Então, é uma Horácio, cidade de 35 mil habitantes. Isso que você está colocando, Horácio, é fundamental. Nós temos norma técnica. Perfeito. Existe norma para você instalar semáforo, para você instalar, para você fazer horizontal, vertical, tudo. Tudo. E mais do que isso. A qualidade do material. O desenho urbano, o desenho da via pública, você tem normalização para isso. Tem. E não é seguido. Não é seguido, é desconhecido. Você tem os manuais de sinalização, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do CONTRAN. Rampa para cadeirante em esquina que tem 15%. Aquilo é uma rampa de lançamento do cadeirante. Exatamente. Tem aí a norma ABNT 9050, que você fala de acessibilidade. Exato. Então, a norma existe. Mesmo que numa cidade pequena, ou não haja um especialista, alguém que se dispuser, que foi contratado, que for para fazer aquela intervenção, ele precisa seguir a norma técnica, precisa seguir o projeto. Agora, questão de desconhecimento de manual de sinalização, de legislação de trânsito, etc., não é privativo de pequenas cidades. Infelizmente, nós temos visto, por exemplo, o tal do urbanismo tático, que é, na minha opinião, é um modismo nefasto, infelizmente. O pessoal quer fazer canalização, quer fazer geometria viária com vasinho de planta. Sim. Isso não existe. Aí não dá certo. Por quê? Porque a pessoa é avessa ao risco. Então, ele não vai sentar ali no banquinho, porque o bacaninha do meu colega urbanista quer, vai sentar ali, bonitinho, passando na orelha dele os automóveis, os ônibus, as motocicletas, né? Ele não se sente seguro. Então, não funciona. Ele se sentir seguro, ele precisa ter calçada.
O espaço do pedestre na via pública é a calçada. Sim. O espaço do veículo na via pública é a pista. Tem que haver uma separação, uma proteção entre ambos. Inclusive, a legislação de trânsito fala que calçada e pista normalmente tem que ter uma segregação. E para que é aquilo? É para água pluvial só? Também. Mas é para você ter a segurança do de você não ali. ter uma invasão de um E espaço de calçada outro. não poderia ter degraus. Nós ainda estamos aprovando na nossa província de São Paulo loteamentos, sobrados novos, prédios novos, que você resolve a entrada de veículos na calçada e não do alinhamento para dentro, o que a lei determina. Sim. E prédios novos. Você fala, mas a casa já está lá há 40 anos, não tem como corrigir. Tudo bem, mas e as novas? Então, assim, a gente continua errando e o pedestre hoje, para mim, ele virou um ser subserviente aos veículos. Ou seja, ele é servil. O número de atropelamentos na cidade de São Paulo diminuiu, fora os trabalhos que a CET fez. A gente conhece tudo, iluminar a faixa, enfim, tudo isso. Mas é porque ele já virou malandro. Ele sabe que o motorista não vai parar no vermelho, então ele espera. A hora que ele passa, ele atravessa depois do veículo. Então ele tá, isso é observação de campo. Se você vai num cruzamento que não tem semáforo, pior ainda, ele fica esperando, passa 1, passa 2, 10, 20, 30, né? E aí depois que não tem ninguém, ele fala, agora eu posso ir. Porque se ele fizer como eu fiz no Canadá ou em Brasília, de colocar o pé na faixa, ele vai virar estatística. Veja que aqui eu prefiro até ficar calado ouvindo, porque ouvir os colegas é uma fonte de riqueza inesgotável. Mas Sérgio eu gosto é de bondoso, extremamente bondoso. Não, é verdade. Sérgio, é isso aqui não é um debate político. Nós estamos entre amigos técnicos, podemos lavar roupa suja, não tem problema. Mas eu gosto de provocar. Claro. Porque quando eu provoco, eles vão responder. Eu acho bom. Isso. E a gente falou sobre a omissão do poder público em prover a segurança necessária. A segurança não é só fiscalizando. A gente sabe que tem motorista que você vai fiscalizar e vai ter que tirar do jogo, que é o infrator contumaz. Tira a habilitação dele, você só vai andar de jegue agora, né? Ou a pé. Esse não tem jeito. Você tem que ficar na marcação e ele vai ser autuado sempre, vai perder a carteira e você tira ele do jogo. Tem um motorista que se comporta mais ou menos, se você não fiscaliza nada, ele começa a fazer besteira, se você fiscaliza mais, ele fica mais comportado. Eu estou pensando nesse pessoal. Como é que a gente faz para que o motorista seja mais parceiro? Não é com campanha, assim, não corre, não mata, não morra, não fale. A palavra não, eu já aprendi com a neurolinguística que a gente não pode usar. Ela é frustrativa. A gente tem que trazer esse pessoal. Sim, convidá-lo à cidadania. Que somos nós, que são iguais a nós. Claro, claro. A gente tem que transformá-los em parceiros da segurança. Nossos familiares, ou eventualmente filhos ou cônjuges, podem fazer uma besteirinha no trânsito. A gente vai ter que ir lá e falar, ó, com todo carinho, falar, puxar a orelhinha dele. Mas aí a gente já fez a besteira. Não. Sim, É justamente para que não haja besteirinha. É a prevenção, é a prevenção. A prevenção, como é que é feita? Com campanhas inteligentes, porque são pessoas de inteligência mediana, normal, todos são inteligentes. E todos sabem o que deve ser feito. Todos sabem. E se não fazem, é porque não têm consciência do risco. Então, a campanha não deve ser do que faça ou não faça. Todos sabem o que tem que fazer. Foram habilitados, o Horácio falou, o Jacques falou, sabem o que tem que fazer. Se não fazem, é porque acham que não tem problema. Então, dizer do celular, não fale, não dirija o celular, é dizer nada. Não, a palavra não, a gente teria que cortar das campanhas. Num filme, numa peça publicitária, mídias sociais, o que acontece... Tem filmes reais, Sérgio. Quando alguém usa o celular por 2, 3, 4 segundos para só dar uma olhadinha no WhatsApp, e aí foi, Sérgio, já a matou. 36 km por hora, que é um dado fácil, a gente anda 10 metros por segundo. Por quê? Porque é uma conversão de unidades, né? De quilômetro e hora para segundo. É que a nossa população não vai fazer a conta. Não, mas eu sei, só para fechar aqui. A 36 você anda 10 metros por segundo. Então, em 3 segundos, você fez quarteirão. Um voo cego de 30 metros. Né? Não tem como. Concluir. Então, a gente precisa fazer uma campanha que transforme o cidadão numa pessoa mais consciente. Sim.
Porque tem infrações que não dá nem para fiscalizar. O cinto de segurança no banco de trás. Se você dizer para usar, não precisa, não tem problema. Se você mostrar o que acontece, e tem vários filmes... consequência do ato. Tem vários vídeos no YouTube. Por isso, na hora que a gente vê um vídeo desse, meu Deus, nunca mais ninguém no meu carro vai estar sem o cinto de segurança no banco de trás. Sim. Por quê? Porque as pessoas pensam igual a nós. As pessoas querem viver, querem preservar seus entes queridos e não têm a consciência do risco que estão correndo. Então, a omissão das autoridades numa campanha de educação que eu chamaria mais de conscientização, de transformar em tem parceiros. Que ser diária, né, Sérgio? Nada de uma... Agora, em setembro, teremos a semana a semana do banho anual. Aí isso não funciona. Então, isso que você falou, por exemplo, assim, seta. A pessoa fala, mas ele só não deu seta. Eu falei, tudo bem. Então, imagine um veículo, uma moto, um automóvel, um ônibus, um caminhão, indo numa direção. Ele não está dando seta. E você, como pedestre, vai atravessar na esquina na mesma trajetória. E ele faz uma conversão e vai te atropelar em cima da faixa. Por isso que tem que explicar qual a importância da seta. A seta, você está informando o planeta da sua intenção de movimento. Olha, eu vou entrar para a direita, para a esquerda. Sinalizar as suas intenções é o princípio. A seta, para mim, é a coisa mais importante quando você está andando. Básico da direção defensiva. Você sinaliza as suas intenções e antecipa o movimento dos demais. E essa intenção tem que ser avisada com antecedência na forma certa. Exato. Agora, tudo isso que o Sérgio colocou, o que é? É quando você conscientiza a pessoa, quando ela começa a ter autoconsciência de se autopreservar, de conhecer os mecanismos, de conhecer os riscos daquela coisa. E ser cidadão para com os outros. Exato. Isso tudo entra na questão de formação, às vezes eu paro, de reciclagem, eu paro para um cidadania. pedestre e ele levanta a mão. Às vezes é o contrário. Eu vou atravessar na faixa, o motorista para e eu faço assim, como quem diz, obrigado. Então você começa a criar uma empatia. E um dado que eu não sei se vocês sabem, mas os cientistas já descobriram que tem o gene da gentileza, que a gente gera em nós mesmos quando a gente produz gentilezas. Isso altera o nosso DNA. Então, quando a gente começa a produzir gentileza, não é por hipocrisia, a gente melhora para nós e para os outros. Né? A gente passa a ser mais adequado a uma vida em sociedade. Mas então, é interessante, é interessante que a gente percebe que a gentileza hoje, ela é algo que gera constrangimento. Às vezes você vai ser gentil e a pessoa não sabe se ela vai ou não, se ela te agradece ou não, porque você parou o veículo para que ela passe. Então, às vezes ela tem dificuldade de fazer um agradecimento, por quê? Ela não tem recebido gentileza, ela tem recebido a agressividade do trânsito. Então, ela fica sempre à mercê da agressividade e quando você é gentil, ela estranha. E o ser humano não é no trânsito. Eu acho que hoje a gente está a todo tempo numa defensiva. Haja vista que se eu falo, nossa, como você está bem, como você diz, o que eu respondo agora? Né? Porque geralmente é nossa, ou seja, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas esqueceram um pouquinho que a gentileza gera para nós algo muito positivo e que nós não podemos, em maneira nenhuma, quando você falou do pedestre, né? Quando a gente fala do conceito de trânsito, a circulação, ela é uma forma de trânsito. Sim. E o pedestre, ele circula andando. Sim. Então, ele está exercitando o trânsito. E quando a gente impede isso, o direito dele de ir e vir, porque eu tranco uma calçada, é omissão do poder público. Então, eu acho que essa questão da gentileza, ela não vem só do usuário da via trânsito. Ela advém daquele que faz com que essa pessoa faça uso desta via. Então, hoje a gente tem estatísticas vergonhosas, inclusive pelo poder de ação ao incompetente. Eu dou poder de ação a pessoas que não têm competência suficiente para aquilo que ela faz. Me desculpe a franqueza, mas muitas vezes eu venho de uma cidade muito pequena. Muitas vezes, nas cidades pequenas, o que nós vemos hoje? A indicação de uma pessoa que ajudou você na campanha. Isso não significa que ela tenha uma formação técnica para isso. Então, você vai ver uma calçada mal elaborada, você vai ver uma rua mal sinalizada, e as pessoas, o pior de tudo, o desconhecimento do cidadão, por ele não exercer a sua cidadania, né? Ele acaba não sabendo cobrar e ele passa a entender que aquilo é normal.
né? O erro normal. Isso não existe erro normal. Nessa linha também, e aí entra a questão da formação dos dirigentes públicos. Como eu já disse, eu tive 41 anos no poder público, na CET, e eu vi durante todo esse tempo como que é a visão dos dirigentes políticos eleitos, dos vereadores. Sim. Então, eles não têm uma consciência, eles não sabem exatamente o que cobrar. A mídia também é muito responsável por isso. Então, eles não sabem quais são os limites, quais são as coisas. E aqui se colocando, às vezes, no lugar do outro, por exemplo, o exemplo que o Horácio colocou, que é uma pessoa que não tinha nenhuma formação em engenharia de tráfego, engenharia de trânsito, como eu prefiro designar. Não, precisa ter semáforo lá. Na verdade, quando a pessoa pede semáforo, quero semáforo. Se você pegar os pedidos nos órgãos públicos, reivindicação, o vereador manda, a mídia fala, precisa ter um semáforo aqui, precisa ter... Na verdade, essas pessoas estão pedindo uma providência técnica para aquele local, porque tem um problema. Sim, então, mas quando o prefeito não tem ninguém que o assessore, ele falava, eu vou chamar uma empresa de engenharia, coloco o semáforo e acalma a sociedade. Exatamente. Entre aspas, pode gerar outro problema. Né? Aí ele precisa ter, e aí entra a questão de CREA, de responsabilidade técnica. Sinalização de trânsito é projeto de engenharia e de arquitetura. Eu critico de sobremaneira não só o CREA, que é dos engenheiros, como o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que não fiscaliza os projetos de sinalização de trânsito. Não exige dos órgãos das prefeituras como um todo, ou o responsável técnico, porque do momento que você tem um engenheiro, um arquiteto, um tecnólogo, alguém habilitado para assinar aquele projeto, para implantar aquela sinalização, então o risco fica diluído. Agora, quando eu tenho alguém que é responsabilizado, ele vai lá nos manuais técnicos, ele vem na norma 9050, ele não vai implantar um semáforo onde não cabe semáforo. Nessa cidade, que eu não vou citar o nome, mas é uma cidade pequena, longe aqui, 35 mil habitantes, eu fui lá, né? Eu não fui lá para dar consultoria, fui lá para dar uma palestra, mas eu passei lá alguns dias e fiz as minhas observações lá de infrações e vi, nossa, tinha sinalização duplicada, errada, tinha tudo. Placa de fundo de lata de goiabada, sabe? Aquela que não é refletiva, não segue as normas da BNT de retorrefletância. E eu fui no cruzamento que me falaram, olha, ali já teve problema de sinistro, e eu fui lá observar. Fiquei lá uns 40 minutos, eu com outro engenheiro. Andamos, eu falei, eu gosto de fazer a pé. Fomos lá, ficamos observando, eu falei, olha, realmente o fluxo aqui, fiz uma contagemzinha, eu falei, o fluxo aqui já está grande, né? É problema, inclusive, para o pedestre atravessar. Eu falei, mas aqui só o semáforo não resolve, porque você vai ter giro à esquerda, giro para lá, e você vai ter que mexer com a circulação, porque se você botar um semáforo com os 12 movimentos ali, 16, sei lá, que você permita, você vai gerar um problemaço. Porque você vai ter que botar quanto? 4 fases ali, aí ninguém vai esperar o seu tempo de verde chegar. Né? Eu falei, então, ficou só na conversa, porque o meu trabalho não era fazer isso, mas eu alertei o prefeito. Falei, ali vocês precisam contratar alguém, seja eu, qualquer profissional adequado, para fazer um estudo, né? Tem que fazer contagem, ficar ali observando, analisar a circulação do entorno para ver se você vai ter que transformar alguma rua de mão dupla em mão única, para favorecer uma conversão sem lesar o pedestre, sem gerar risco para o pedestre. Analisei tudo com carinho, né? E passei, não sei o que eles fizeram depois. Mas assim, então você imagina numa cidade qualquer, né? Isso eu já vivenciei em São Paulo. Sim, não só São Paulo, eu já fui na Câmara Municipal da palestra e tem vereador que ele não sabe o que ele está pedindo. Exatamente. Daí a importância da formação, de você usar essa época maravilhosa que a gente tem aqui, como, por exemplo, um videocast e tudo, para você começar a fazer formação de políticos. Fala, senhor prefeito, a sua gestão de trânsito, o senhor sabe o que o senhor tem que fazer quando o senhor for eleito? Senhor vereador, fazer um curso, fazer uma coisa... Porque os manuais, a sinalização básica, por exemplo, eu vou dar um exemplinho aqui, né? Quando judicializa alguma questão, alguém que conhece e usa a seu favor, né, ele ganha, aí sai todo mundo correndo para consertar. Teve uma grande capital do Nordeste, há alguns anos, que ela fez o estacionamento regulamentado rotativo pago, que é a zona azul, zona rosa, cada lugar chama de um jeito, né? É o estacionamento que você paga uma taxa para utilização por um certo período, isso democratiza o uso do espaço, etc. Bom, tem suas vantagens e desvantagens, e ali foi sinalizado, né, com a placa de regulamentação, que é a R6B, é permitido estacionar desde que aquele E no meio do círculo. Ela tem que ter, pelos manuais do CONTRAN,
Isso daí, você abre o manual de sinalização vertical de regulamentação, nas primeiras páginas, ela tem que ter uma dimensão correta. Tem que ter uma dimensão mínima e tal. Por isso que eu falei que algumas são feitas com fundo de lata de goiabada. Aí o cidadão, ele foi autuado, está certo que ele era da oposição ao prefeito, né? Mas ele foi autuado, ele entrou na justiça contra a penalidade de multa que ele recebeu por não ter usado o cartão, alegando que a placa, a sinalização estava desconforme. Estava. Né? Estava e ele ganhou. Aí correram para consertar toda a cidade. Então, é isso que eu falo, quando você tem a informação, quando você divulga a norma, você divulga a legislação, você faz chegar nas pessoas que têm o poder de decisão, na mídia, nas redações de mídia tradicional, mídia nova, nos cursos de informação, para os vereadores, para os prefeitos, para os políticos, para o Ministério Público, você faz chegar a informação de como tem que ser a norma, como deve ser a sinalização, como tem que ser a norma, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ou seja, pegar o que você já tem hoje na legislação de trânsito, que o Sérgio fala que ela é boa, e ela é boa, as normas são colocadas, nós temos uma normalização fabulosa feita pelo CONTRAN em nível nacional. É ótimo, Olha, é excelente. Mas nós precisamos pegar isso, tirar da prateleira, tirar do espaço virtual e fazer chegar nas pessoas, em quem tem poder de decisão, em quem pode cobrar do poder executivo, das coisas, essa modificação. Eu queria dosar um pouquinho. Eu só queria dar 2 recadinhos. Nós estamos em período eleitoral. Eu não ouvi, se foi veiculado, me perdoem a minha falha, mas eu não ouvi nenhuma linha de candidatos a presidente ou a governador falando sobre a questão de segurança no trânsito, o que eles farão, né, para reduzir os nossos índices que são imorais. Quer dizer, então isso é uma coisa que, como cidadão, eu fico estupefato. Pode falar, Sérgio. Veja, o Jacques propõe que os dirigentes políticos aprendam o trânsito. Eu acho que a gente podia ser um pouco avançar. Essa ideia é boa. Na realidade, eles têm que ter uma formação generalista, porque o dirigente ele tem que conhecer de segurança, saúde, educação, trânsito, transporte. Ele não vai aprender tudo isso, ele não vai saber tudo isso, não cabe na cabeça dele. Ele tem que decidir politicamente onde ele vai colocar a verba curta que ele tem, e aí ele tem que também privilegiar o trânsito se ele tiver sensibilidade para isso. Mas ele tem que delegar alguém que faça isso. Sim. E quem que vai fazer isso nas cidades pequenas? Não tem quem faça. Sim. Não tem. Agora, hoje se pode ter treinamentos à distância. Como é que se fazia há 30, 20 anos atrás? Você queria treinar engenheiros, criar engenheiros de tráfego. É impossível. Porque você não tem uma faculdade voltada para isso, porque quem se forma engenheiro de tráfego vai trabalhar onde? Sim. Ele tem que passar por um concurso público que pode ter, pode não ter. Então ele se forma e fica 5, 6 anos esperando um concurso que ele passe, que ele vai e que pode ser em outro canto do Brasil, ao passo que se ele se forma um engenheiro civil, eletrotécnico, ele está trabalhando no dia seguinte na cidade dele. Perfeito. Então, como é que funciona? Eu preciso de um engenheiro, vem um engenheiro. O engenheiro ele é mecânico, ele é eletricista, ele é qualquer coisa, mas ele não tem nenhuma noção de engenharia de tráfego. Como é que eu crio um engenheiro de tráfego? Eu tenho que treinar quem está alocado na função. O cara está na função, é engenheiro, tem CREA, mas não entende nada disso. Então, se a gente consegue fazer cursos, e o governo federal falha de uma maneira brutal nessa história de não perceber essa dificuldade dos pequenos municípios, para que o indivíduo, estando onde está, ele está lá no Nordeste, no Norte do país, na Amazônia, numa cidade pequena, ele não vai ter que gastar passagem, hospedagem, abandonar o seu local de trabalho para ficar 2 semanas fazendo um curso 8 horas por dia que não serve para nada. Depois de 2 horas de conversa, ele já está dormindo na aula. Ele precisa fazer um curso à distância, de boa qualidade. Isso! Hoje em dia nós temos tecnologia. Então é exatamente isso que eu estou propondo. Você fazer e você divulgar. Até o leigo, por exemplo. Hoje você pode ser um multiplicador do conhecimento de uma maneira extremamente vasta, porque você atende do menorzinho ao maior. Né? A gente tem aí... Ensino à distância. Exato. E é um ensino, eu falo assim, não é só um ensino.
né? Você é o multiplicador de um conhecimento necessário. Porque às vezes você faz um ensino à distância, nem sempre você vai aplicar aquilo. Você pode ter feito um curso à distância. Eu fiz a minha última pós, eu fiz à distância. Será que eu vou aplicar? Não sei. Exato, entendeu? Agora, se você é um multiplicador, treinando uma pessoa específica para aquilo, ele vai atuar naquilo, ele está, né, lotado naquela função, eu acho que é extremamente válido. Sim. Extremamente e também, válido. e não só a pessoa que está na função, mas, por exemplo, aquele cidadão lá, do exemplo do Horácio, que eu acho que tem o seu... Então, de repente, é um cidadão que ele é preocupado com a comunidade Ele dele. pode ser um multiplicador. Ele está uma coisa, então, precisa ter um material, um meio dele chegar acessível e falar, olha, você quer colaborar? Pelo menos ele ter o básico, né? Você quer colaborar, você quer ter uma coisa? Então, olha, qual é o problema? Que é um conflito. Então, olha, conflito, você precisa ter um material de treinamento, uma aula, disseminar o conhecimento. E Sérgio, cidade de São Paulo, vereador nessa legislatura. Então, o camarada não entende de trânsito, mas tem vereador que acha que entende de trânsito. Vive fazendo projeto de lei, de lei que já existe, de norma que já existe. Eu sei porque está do lado de cá, então você... Puta, a área técnica inteira, Você né? Você olha o projeto de lei fala, e aí Senhor. vem nas instâncias internas da prefeitura, né? Vem para falar, olha, o executivo quer saber, aí o prefeito quer saber o que ele faz, aprova, não aprova, se veta, não veta, por que veta, né? Então a área, todas as técnicas, fala, pelo amor de Deus, isso, olha, esse vereador precisa alguém treinar ele no Código de Trânsito, ele está reinventando uma lei. Aí alguém até fala, será que vereador ganha por número de projetos de lei que ele faz? Porque é uma coisa impressionante. Não sei se é a assessoria técnica dele ou o próprio vereador que quer. Então, até para formação política, até para cobrar o executivo, sendo situação ou oposição, você precisa ter a formação, precisa mostrar a legislação que a gente tem, as normas que tem, onde ele pode interferir. Você falou de candidato aí para governador. E então, presidente. Vamos falar de governador, que é mais perto aqui, né? Está mais próximo. Está mais próximo da gente e pode ter uma ação efetiva realmente na área de trânsito. Então, por exemplo, os DETRANS, né? Departamento Estadual de Trânsito, né? São autarquias, órgãos, eles têm, em cada estado da União, você tem um DETRAN. A observação, o Horácio sabe muito bem disso, isso aparece em todas as estatísticas de município, quem responde pela maior quantidade de multas. Não estou falando nem daquele que não foi multado, estou falando daquele que já foi apenado por infração de trânsito. Normalmente, a grande massa de multas aplicadas incide sobre poucos veículos. Então, aquela coisa de 70% a 80% da frota licencia todo ano sem ter multa nenhuma. Então, 20% da frota só que responde pela totalidade de multas. E aí você vai fazendo os cortes, né? E é uma coisa impressionante. Camarada que tem mais de 6 a 10 multas por ano, espera um pouquinho, isso aqui tem alguma questão de comportamento. Isso eu não estou dizendo nem que é indicação fajuta, o cara vendeu a CNH, assinou... Não estou falando... Não, estou falando... Não vamos entrar nesse mérito. Não, estou falando daquele que realmente é infrator. Sim, então, esse camarada, ele precisa ter alguma coisa errada. Ele precisa ser alguma reciclado. Coisa tá errada, Então, e aí entra o governador do estado, né? Então, eu gostaria realmente de algum candidato, independente de partido, independente do estado, da federação, que viesse e dissesse, olha, no meu governo eu vou orientar os DETRANS a coibir, a ficar de olho, ver aonde é a área de circulação, eu vou coibir os infratores contumazes. Exato. Né? E você tem não, como... E efetivamente, punição efetiva, Não, e na técnica policial você consegue abordar o camarada. Ué, as placas você tem o endereço, você sabe onde o cidadão mora. Você faz a coisa... Aí a atividade do policiamento de trânsito, que afeta a polícia militar, que afeta os governadores e trabalha junto com os DETRANS. Então está aí uma coisa, vamos ver se algum candidato a governador propõe isso. Com isso você fala, vou acabar com a indústria de multas, né? Tá bom, você acaba a indústria de multas não tendo a infração, tirando de circulação aquele que é o multi-infrator que expõe os demais a Um dado risco. importante para você que vai tirar a habilitação aí, que é candidato a ser mais um condutor no nosso país. Existe uma correlação estatística, isso é pesquisa que o Horácio já realizou algumas vezes. Existe correlação estatística entre o índice de infrações de um determinado grupo de veículos, por exemplo, automóvel, ônibus, caminhão e moto,
né? Moto tem os maiores índices de infrações para cada 100 motos observadas e tem os maiores índices de acidentes com vítimas fatais e não fatais. Em qualquer cidade que você pegue esses números, eles são chocantes. Então, assim, você se coloca mais em risco, é que nem jogar na loteria. Você joga uma vez na vida, sua chance de ganhar é praticamente zero. Mas se você jogar toda semana, você aumenta a sua probabilidade. O trânsito é igualzinho, né? Só que é o inverso, você joga negativamente. Fala, eu já furei aquele semáforo ali umas 500 vezes, nunca aconteceu nada, né? Ou nunca parei naquele pare, mas é probabilidade. Um dia alguém também na preferencial vai falar, preferencial é minha, ou eu estou no verde e não observei atentamente, e você veio e acabou colidindo ou atropelando alguém, enfim. Então, o trânsito trabalha, como o Sérgio falou, são milhões de viagens por dia, você passa em dezenas de cruzamentos com semáforo, sem semáforo, com pare, sem pare, né? Em área central, no bairro, pega a rodovia, enfim, uma via expressa. Então, você anda por múltiplos tipos de vias, né? E quando você assume determinado risco, fala, puxa, mas eu assumo o risco, né? É uma coisa complicada. Você assume o risco, é tipo roleta russa, né? Põe uma bala no revólver e vira, porque quem fura constantemente, ele está assumindo um risco Horácio, contra repente, ele e contra os outros, hein? Me permite. Isso eu não recomendo para ninguém. Ele não tem nem consciência do risco. Não, ele não tem consciência do risco. Por isso que aí a formação, por exemplo, o condutor de motocicleta. Por isso que a ação reeducativa tem que estar ali diariamente. Não é reeducativa. E a fiscalização ele tomar consciência que ele precisa ter uma atitude defensiva, que ele não pode ser, ele precisa se preservar naquela condição. Senão ele vai virar estatística. Eu não sei como que é a formação de condutores de motocicletas, eu não conheço essa parte. É pífia, anda no 8, anda no 8 lá, eu não sei se é dito para ele que ele está num veículo que o equilíbrio é instável. Sim. Não é dito, né? Porque automóvel você não cai, você está dentro. Agora, numa motocicleta, você está exposto. E você tem as pernas instável. É que fazem parte do balanço. O balanço, né? Você tem em física, né? São equilíbrio instável animado de velocidade. Então, do momento que você começa na formação dele, ou no aperfeiçoamento, na reciclagem do condutor, se está nele a consciência do risco a que ele está exposto, eu tenho certeza que ele muda. Muito provavelmente ele vai mudar de conduta, não se expor esse risco que ele se coloca. Nós falamos da conscientização, não educação, conscientização, e falamos da fiscalização. E o Jacques mencionou o palavrão que é a indústria da multa. Quando a gente defende a fiscalização, a gente sabe que tem o infrator contumaz, que é quem paga as multas, que 80% da frota não comete nenhuma infração o ano inteiro. Não, ele não é apenado. Mais ou menos. Mais ou menos. Sérgio, concordo. Vamos pegar só esses que foram pegos. Mas quando a fiscalização ela é distribuída pela cidade, você pega um percentual que vai acima de 60%. Mas a gente percebe que há, então, o infrator contumaz é aquele que é mais comedido, e quanto mais você fiscaliza, mais o infrator normal se amolda à legislação. Agora, existe uma grita na sociedade sobre a indústria da multa. Sim. E, novamente, se tem uma grita na sociedade, é como, eu quero um semáforo ali. Pode ser que não seja o problema de semáforo, mas algum problema tem. Então, algum problema sim tem com a fiscalização. E o problema, novamente, está no poder público. Por quê? Porque existe a fiscalização que é feita visando uma maior segurança e existe sim a fiscalização arrecadatória. E eu vou dar exemplo. Se numa via, uma rodovia, cuja velocidade é de 110 km por hora, vou daqui para São Carlos, tem um trecho que é 80, e ao invés de colocar uma lombada eletrônica que pisca, que eu vejo a 1 quilômetro e que consegue uma eficiência de obediência de 99, alguma coisa %, eu não faço isso. Eu coloco um radarzinho, coloco uma placa que quando eu passo com outros carros eu posso não ver, continuo na velocidade de 110 e ganho a multa. E daí eu vou dizer, é indústria de multa, e é mesmo. Não tem outro nome para isso. Então deveria ser proibido esse tipo de fiscalização, que ela é
pouco eficiente do ponto de vista de segurança, faz com que o motorista não reduza a velocidade e se exponha a risco, e até os terceiros a risco, e arrecada um monte e joga pontos nas pessoas. E aí o motorista normal passa a engrossar o coro dos infratores contumazes, dizendo que existe a indústria da multa, e ela existe por conta destas bobagens, que deveriam ser proibidos por norma. Ou seja, se eu tenho uma via de 110, pode colocar um radar a cada metro. Carro escondido, faz o que quiser, e o indivíduo que passou acima é autuado. Não tem surpresa. Agora, no trecho de velocidade reduzida, não pode colocar esse tipo de coisa. Deixa eu só fazer Sérgio, uma pergunta para o Sérgio. Depois eu vou me contrapor. Deixa eu fazer uma perguntinha. A sinalização, nesse caso, há uns 15 anos, eu propus, quando eu participava do SEDAT, que era o Conselho Estadual que se reunia lá no Palácio, eu bolei uma placa, justamente quando teve uma resolução lá em Brasília, não lembro mais o número dela, quando tivesse redução de velocidade numa via, urbana ou rodoviária, ou aumento, que se criasse uma placa de advertência, né? Tipo assim, ó, vai reduzir de 110, mas assim, seria 10 em 10, 110 para 100, 100 metros. Depois, de 100 para 90, seria uma coisa gradativa. E também poderia ter um tipo de lombada eletrônica que avisasse que o objetivo, sim, é que as pessoas calmamente, num trecho de 1 quilômetro ou até mais, fossem reduzindo harmonicamente a velocidade sem ter que meter o pé no freio abruptamente quando vê a placa de 80 nessa redução. Ou 110. Não vem, passa e toma multa. Depois, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Depois eu também quero te responder isso. Agora, a indústria da multa pode ter nesse caso. Agora, no resto, Sérgio, eu não concordo pelo seguinte. A política de fiscalização hoje, por exemplo, numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, mais da metade das multas manuais, porque já que o radar é um algoritmo, ele funciona eletronicamente, ninguém põe a mão, mas assim, aonde o agente vai, aonde o policial do CPTRAN vai autuar, quem define é alguém de cima, humano. E ele define, ó, você vai lá multar estacionamento, zona azul, rodízio, faixa exclusiva ou fluidez. 53% das multas aplicadas em 2019, antes da pandemia, aqui no município de São Paulo, durante o ano, foram ligadas à fluidez. A hora que você pega, por exemplo, celular, cinto, isso está lá embaixo, né? Semáforo vermelho manual, estou falando, não radar, manual. Só vou responder depois da pergunta. Peraí que tem fila, você botar a ordem. Não, então, a fiscalização não é você multar 100 milhões, é você trabalhar ela de forma inteligente e aleatória, focar nas ações de risco para o pedestre, para o ciclista, para o condutor de veículo, né? E o resto fica para depois. Se eu só tenho um agente, eu tenho que fiscalizar estacionamento e semáforo vermelho, acho que o poder público teria que pôr a mão na consciência e dizer, o semáforo vermelho pode matar, o estacionamento não vai matar ninguém. Carro parado em zona azul irregular, que eu saiba, não vai produzir nenhum sinistro de trânsito, que ele está num local, inclusive, permitido pela lei, né? Então, quando eu vejo isso em outras cidades, eu pego a estatística e falo, nossa, mas o foco de vocês só multam rotativo, zona azul, e o resto? O resto incomoda, porque vai dar briga com a sociedade. Então, a sociedade não quer, a hipocrisia, a sociedade não quer... leia-se política. Não, a sociedade... A mídia tradicional. A mídia e os cidadãos. Eles não querem ser monitorados. Quando tiver multando estacionamento, tudo bem. Agora, só porque eu furei o vermelho ao meio-dia num sábado, ou estava sem cinto, né? Só respondendo no calor do assunto, Horácio, a questão da redução de você fazer velocidade fatiada, tal, já tem uma norma assim, basicamente. Mas a placa que eu sugeri, ninguém foi atrás. Ela não se aplica na área urbana. Não, para rodovia. Para rodovia, tá. Rodovia. Agora, era Sérgio, fundo amarelo. Agora, a questão que o Sérgio colocou, muito bem colocada, é a seguinte: a pergunta que tem que ser feita é por que aquela regra estabelecida da sinalização está estabelecida naquele local. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem não conhece a cidade de São Paulo, depois dá uma olhadinha no Google Maps ou outra ferramenta. Então, você vem pela Marginal Pinheiro, sentido Cebolão, sentido Marginal Tietê. Então, você tem uma pista assim, muito boa, com um traçado ótimo, então tem um determinado valor, uma regulamentação de velocidade. Perfeito. Aí você vai passar embaixo da ponte de Eusébio Matoso, que foi construída
quase um século atrás, né? Século não, mais um pouco, menos um pouco, 60, 70, 80 anos atrás ela foi construída, e ela tem um problema de uma curva lá, e tem um problema de pista, tudo. Ali o órgão de trânsito ele seria criminoso se ele não regulamentasse uma velocidade menor naquele ponto. Porém, agora tem coisas que você olha a regulamentação, você fala, por que isso daqui tá desse jeito? No caso da velocidade, nas áreas urbanas, estrada não tenho muita experiência, mas nas áreas urbanas, a normalização, a legislação exige que você tenha um relatório técnico. Claro. O que naquele local tem um radar. Então, teoricamente, aquilo está em exposição, está para consulta no órgão de trânsito e tal, então precisa alguém responder por que tem um radar, naquele local tem aquela lombada eletrônica, tem aquele radar. Tá? E aí vai uma outra questão. Isso, Sérgio, eu aprendi, vamos falar dos antigamente, o Sérgio que me contratou para trabalhar na CT. Ele era gerente de uma... O pessoal não sabe, acha que ele sempre foi perito. Melhor contratação que eu fiz na minha vida. Não, verdade, ele é bondoso demais. E ali aprendi com o engenheiro Mário Amada, que era o meu chefe, o Sérgio era o gerente da área, e o Mário Amada, o engenheiro, foi o meu chefe, com a equipe lá maravilhosa, aprendi muito, né? E naquela época estava-se, a parte da Hermelino Matarazzo, que é um bairro, né, estava se pavimentando as vias e se sinalizando, estava se desenvolvendo aquela região, estava começando a dar o início da Zona Leste do desenvolvimento. Aí, tá bom, uma via nova, né, o Mário Amada, sexta-feira de manhã, a gente saía sempre de viatura e ia ver as obras novas, tal. Ele me levou, recém-contratado e tal. Aí chegou, olha, aqui vai se fazer uma via nova, tal. Não, a largura está certo, tudo certo, encontrava as equipes de campo, aí voltava para o escritório, na semana ia olhar projeto de sinalização. Legal. Aí o Mário pegou lá de um colega o projeto de sinalização, falou, por que você está proibindo o estacionamento em toda essa via, que está sendo inaugurada agora? Para garantir fluidez. Mas olha, é uma via local. Você sabe se vai ter demanda de estacionamento? Está cheio de terreno vago. Você vai enfiar um monte de placa lá. Então, gente, vamos sinalizar só. E aí, que eu saiba, durante anos não foi feita essa proibição de estacionamento. A via operou uma via local, tinha largura suficiente, depois foi ocupado, foi construído, virou uma ligação, não precisou proibir estacionamento. Então, a questão toda está em se observar a sinalização que estabelece uma regra cujo descumprimento pode implicar numa multa. Então, se as pessoas conhecerem o fundamento, né, conhecerem por quê? Por que eu vou proibir aqui? Por que aqui é Zona Azul? Tem rotatividade? Não tem rotatividade? Tem demanda? Por que eu vou colocar um semáforo aqui? Será que com a placa pare R1 eu não resolvo? Sim. Então, daí a questão, e aí entra para a nossa área jurídica, né? Posso fazer uma ideia que eu quero apresentar para a minha seccional da OAB, quero fazer com um colega nosso do interior, um curso para os advogados, que seria qual a regularidade da sinalização de regulamentação para validade das penalidades aplicadas a infrações de trânsito. O nome é gigantesco, mas é isso. Para os advogados, sim, conhecerem, porque sempre no advogado aqui, sempre vem o cliente dele e fala, fui multado, não sei o quê. Tal. E o advogado, ele coça a cabeça e fala, putz, que eu vou... Sim. Estudar a legislação de trânsito agora que não tem muita... Porque a legislação de trânsito ela não é uma matéria da faculdade. Não é uma matéria. Não tem. Tem pouquíssimos especialistas no país. Pouquíssimos. E especialista entendedor. Exatamente. Muito bem colocado. E aí, se os advogados, por exemplo, né, eles começarem a ter um fundamento, não precisam ser especialistas, eles não vão ser projetistas, né? Sim. Mas se eles tiverem um fundamento técnico do que está na legislação para defenderem seus clientes diante de infrações, diante de penalidades mal aplicadas por insuficiência ou por erro de sinalização, sim. E aí você começa a ter o efeito reverso, que aí sim você vai obrigar o poder público a fazer a sinalização correta. É o que você chama de inoperância do poder público na aplicabilidade da infração. Na aplicabilidade da legislação. Exato, sim. E que gera infração. Que gera infração, da sinalização. Exato. Que está em desacordo. Então, questionar, por que está proibido aqui? Mas por que tem semáforo aqui? Meu cliente desrespeitou e tal. Então, Mas a gente cai naquela máxima. A gente está exigindo demais de alguém que dá de menos. Uhum. Porque não são todos que são
experts na área do trânsito, mas muita gente pitaca na hora do sim. trânsito. É que nem escalar a seleção brasileira de futebol mascino. Qualquer esquina já estão escalando a seleção. Mas eu preciso fazer a pergunta, porque nós fugimos lá do... E eu tenho que encaminhar para os finalmente, porque nós temos 5 minutos, né? Nossa. Foi muito rápido, eu diria. Nós temos assunto aqui para 3 dias de discussão. Eu diria que a gente tem que fazer mais vezes isso. Sim. Mas, Sérgio, quando você falou da questão do radar, me veio em mente muito, muito forte isso. Você disse, eu coloco uma lombada, né, elevada. Lombada eletrônica. Eletrônica, ou eu faço... dentro da cidade, eu posso colocar elevação, na rodovia eu ponho ela eletrônica e tal. Não elevação, lombada eletrônica. Eletrônica. Um pórtico piscando é como um luz. pré-aviso. É como um pré-aviso. É um tipo de radar. É um radar específico. Então, não tem lombada física, não tem mudança no pavimento, nada. É apenas... Então, a proporção... O que eu estou colocando aqui é o seguinte. Se eu colocar a que você propõe, né? Ou se, de repente, em algumas cidades, principalmente no interior, eles não usam esse mecanismo. Ele usa a elevada, a travessia elevada, né? Que é diferente, justamente para diminuir. Desculpa, ela tinha que ser uma travessia, tem que ter pedestre, então eles usam, é outro erro, não sei porque o Ministério Público... Isso você vai ver muito, Por quê? muito, porque muito. A lombada ela é proibida. Pelo Código de Trânsito é proibido você utilizar a lombada. E aí o que faz os prefeitos? Inventa a travessia elevada, né, onde não tem pedestres, e ele descaracteriza a faixa de pedestres, que ela não é função, é uma lombada disfarçada de travessia elevada. Então, desculpa a colocação, para você ver o erro. Exato. Então, por que eu estou trazendo? O Sérgio falou, eu gosto de provocar. Então, assim, eu coloco aqui meio como uma provocação nesse sentido. Hoje nós vamos ver muitas coisas feitas no trânsito sem base legal nenhuma. Eu achei que tinha que pôr, eu acho que coloca, e o vereador fez o projeto, foi unânime a votação, né? Todos sentam quem está favorável, e o desfavorável fica em pé, ninguém fica em pé. Todos aprovam. As sessões de Câmara são assim, e eu já tive o desprazer de participar de algumas. Então, hoje, por exemplo, o que você quis dizer, vamos ver se isso até fica mais marcado para quem está ouvindo, a questão se você coloca esse radar ali, não faço a colocação da placa ou tal, eu faço a diminuição, ele vai ser autuado, concorda comigo? Porque ele não viu a placa, ele não seguiu criteriosamente a diminuição da velocidade. Mas, efetivamente, não é o radar que vai evitar o sinistro. O que vai evitar o sinistro é a redução da velocidade. Exato. Quando ela ele vai ser autuado, mas ele sendo autuado, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Não vai mudar em nada. Só o que vai acontecer é autuação e acidentes, porque a velocidade não reduziu. Então, quer dizer que eu tenho duplo prejuízo. Perfeito. Duplo prejuízo. Perfeito. Não é só aí. Em áreas urbanas também. Vou dar um exemplo na cidade de São Paulo. Quem está no Cebolinha, quem conhece, chega pela Avenida Ibirapuera, tem o Cebolinha, você vai querer pegar uma outra avenida, que é a Sena Madureira. Perfeito. Todas essas vias que eu citei são de 50 por hora. Perfeito. Só que na hora que você sai do Cebolinha para entrar na Sena Madureira, se você não reduzir para 40, toma uma multa. Até agora, eu não sei por quê. Perfeito. Mas está lá. Por que tem esse radar lá? Mas da mesma forma... Está lá e aquilo realmente não tem sentido, frustra a expectativa. Exato. As pessoas estão preocupadas em inserção no tráfego, não estão olhando placa, estão olhando moto do lado, carro do lado, e não vão reduzir de 50 para 40 e vão levar uma multa. Sim. E vão dizer, indústria da multa. E não resolvemos o problema. Não tem problema. Criamos não tem problema. Vou dar outro exemplo só para colocar, se me permite, Luciana. Claro. Na marginal do Tietê, perto da Ponte das Bandeiras, tem uma conversão à direita que dá mais de 400, 300 mil multas por ano, porque não dá para entender rapidamente aquela placa, ela é complicada. As pessoas pegam a alça e tomaram uma multa, porque em certos horários, alguns veículos não podem entrar. Não dá para você, a 60 por hora, num pequeno espaço, para ler aquela placa e entender que veículo que é, que horário que é, que conversão que pode, que não pode, e aí... É muito rápido. Só te atualizar, Sérgio, esse problema da alça da bandeira
bandeira foi resolvido, foi ajustada a sinalização e a razão ela é operacional, é uma questão de fluidez, tudo. Ali tem Então, um... É para os ônibus, é para dar prioridade para os ônibus. Ali tem uma Com razão certeza, de ser. mas Agora ela foi operou corrigido, causando... operou no passado. Operou Passou uma década, multando 400 mil pessoas por ano. Não Sim. tem sentido Era esse tipo mal, de era, erro. ela foi mal planejada, Sérgio. Ou seja, o objetivo é nobre. mais um erro. É o Sim. ônibus, Mas eu flui. acho que um erro nunca vai justificar outro, até porque hoje a gente vê essa incompetência errando com frequência, né? Eu vejo, outro dia saindo da Avenida Ibirapuera, e eu entro acho que é Borges Lagoa, ok? Ali tem ACD, é um fluxo de pedestre muito... tem O hospital Isso. do servidor ali, Tá. né? E eu vi aquele trânsito caótico, aquela coisa louca. Eu falei, nossa, São Paulo sendo São Paulo, mas a essa hora tem alguma coisa estranha. E aí eu me deparei com uma faixa de pedestre, bem na esquina, um ônibus articulado que precisa de um ângulo para fazer a sua curva, e ele não consegue porque o semáforo fecha na faixa do pedestre e ele não tem ângulo suficiente. Então, toda a traseira dele fica na Avenida Ibirapuera. Perfeito? E aí o que acontece? Quem está na Ibirapuera abre o semáforo, não pode passar. Então eu começo a ter aquele efeito cascata, onde as pessoas não conseguem seguir a Avenida Ibirapuera e não conseguem... E essa faixa de pedestre, ela tem que existir por causa que eu tenho o hospital de um lado, o hospital do outro. Mas o que eu vejo era só pôr ela um pouquinho mais para frente para que esse ônibus pelo menos pudesse fazer a sua curva, se colocar na posição correta, em linha reta. Então, a gente percebe que muitas coisas acabam culminando nessa questão de sinistros e não é só o condutor o errado. Pelo contrário, eu acho que a junção de forças é que faz com que a gente tenha um trânsito hoje caótico. Isso. A gente fala para o condutor, você isso, você aquilo, a expressão dos valores, ótimo. Mas quando um chefe do poder público, ele não tem a capacidade técnica, ele tem que nomear alguém técnico para fazer aquilo que ele não faz. Como liderança, é o mínimo que esse cara tem que fazer. E mais ainda, ele não pode, o dirigente público, municipal, o prefeito, ele não pode ceder a questões políticas e tomar decisões políticas. Tá? E aí pressionar o dirigente de trânsito para... Isso seria um mundo ideal. Então, é um mundo ideal. Não, mas eu acho que é possível. Nós já tivemos isso. Nós tivemos diretores de trânsito, não só de São Paulo, de outras cidades. Eu cito hoje Curitiba, por exemplo, que é incisivo. Teve quase uma CPI lá na prefeitura, questão de indústria de multa e tal, e a responsável lá, ela foi lá, defendeu e tudo, e a imprensa entendeu e tudo. Por quê? Porque o prefeito, nem sei quem é o prefeito, nem sei que partido ele é, mas ele respalda o órgão de trânsito. Então, ele não pressiona politicamente, ele não cede até aprovar projeto de lei, né, não vetar projeto de lei absolutamente inconstitucional, ora inconstitucional, ora não é, para agradar, porque esse vereador é da base do partido. Nele. Então, ele foi técnico, ele pensou na população que elegeu. Então, tudo isso, quanto mais a gente difundir informação, quanto mais a gente explicar o Código de Trânsito, a legislação, as normas técnicas, quanto mais você difundir, usar essa época maravilhosa que a gente tem, que são os meios de atingir todo o país, de atingir inúmeras pessoas que a gente não imaginava que a gente pudesse atingir, se você levar a informação arrumada, certinha, correta, você consegue ter uma cidadania, você consegue reverter esse quadro que a gente tem de descaso, voltando ao início da nossa conversa, né, a banalização da violência, essa situação. Quem sabe a gente consegue mudar em alguns anos, mudar os comportamentos, mudar a postura, valorizar a vida, valorizar o espaço público, né, a partir do conhecimento, a partir da informação. Então, a gente poderia, para a gente ir finalizando, a gente poderia, então, confirmar uma coisa muito importante. Nós começamos falando de educação de trânsito, certo? Né? Hoje, a gente fala educação salva, mas a gente não pode dizer que a educação
trânsito é para o condutor. A educação de trânsito é para todos aqueles que compõem o trânsito. Os atores, as pessoas especialistas, os não especialistas, para toda a sociedade. Toda a sociedade. Sim, todas as pessoas em qualquer papel que elas estejam. Se a gente for lá no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB, que eu inicio minha aula de legislação com isso, perfeito. Eu falo a utilização das vias. Quem usa? Pessoas, veículos e animais. O veículo, na sua garagem, ele não faz trânsito. Ele faz trânsito quando uma pessoa assume aquilo. Para essa pessoa fazer trânsito, ela necessita circular. Para ela circular, ela tem que estar pelas vias. E hoje, quem é via? Ela vai da calçada até a outra calçada e tudo que tem. Quem faz aquela via não é o condutor. Não é ele que constrói. Então, a gente poderia dizer que a educação salva, com certeza, desde que, vírgula, seja para todos aqueles que fazem uso do trânsito ou todos aqueles que acabam... Todos os atores do trânsito, que é a sociedade que não é só o condutor. Não é só o condutor, são os dirigentes, são os técnicos, são os políticos, Ministério Público, Sistema Judiciário, todo mundo usa a via pública, todo mundo é ator na via pública. Eu queria colocar, eu acho que isso para mim é o primeiro ponto. Todos nós, sejamos habilitados ou não, ou futuros habilitados ou não, precisamos lembrar o seguinte: nós chegamos a pé no planeta e vamos sair a pé. Todos somos pedestres. Com certeza. Perfeito. Todos somos pedestres. Então, quando você vê uma faixa, vamos dar uma de canadense, de sueco, né? E vamos reduzir a velocidade, que poderá vir alguém atravessando. Se o semáforo já abriu, não acelera. Agora é meu direito porque está verde. Não, vê se ninguém já iniciou a travessia ou ainda tem que terminar, né? No Canadá, quando eu ia atravessar num cruzamento com stop, com pare, não é que nem aqui em São Paulo ou qualquer cidade do Brasil, que você passa e o motorista passa atrás de você ou na sua frente. Não, lá ele esperava eu concluir, chegar na calçada, para depois ele engatar a primeira e ele poder avançar sobre a faixa. Então, a gente precisa resgatar a questão seguinte: eu preciso respeitar você como próximo para depois cobrar que você me respeite. Então, né, a hora que eu vejo uma moto furar um semáforo vermelho, ou um pare, ou um carro que seja, ou um caminhão, um ônibus, isso me arrepia, porque eu vejo ali a probabilidade da ocorrência de um sinistro. E a gente não precisa ter isso no nosso país, né, em lugar nenhum do mundo. Mas acho que o Brasil tem que dar um passo além, né? Então, isso que você está propondo, Jacques, o Sérgio também, a Luciana, eu acho que a disseminação de informações via online, da forma que for possível, né? Seja para o vereador lá não sei onde, seja para o prefeito, seja para o engenheiro que está lá se formando, para passar informação para eles de quem possa contribuir, né? Nós temos muita gente capacitada no país, né, Sérgio? Que tem boa mensagem, boa linguagem, bons valores e querem que esse número baixe, né? Que a gente venceu aí a década da ONU, não cumprimos nada, agora tem a outra que vai até 2030, que se a gente não acordar, a gente não vai reduzir o número de sinistros, né? Sejam fatais ou não fatais, porque uma pessoa inválida com certeza vai ser mais um aposentado no Brasil, junto com nós que já temos uma certa idade, né? Senhores, infelizmente, eu tenho que caminhar o nosso bate-papo. Nossa, foi muito prazeroso. Eu aprendi demais aqui. Foi muito bom tê-los. E eu gostaria de fechar, né? Que Sérgio, Jacques, Horácio, que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que nos assiste, aquilo que você acha importante, né? Eu acho que a gente sintetizou bem que a educação ela salva desde que seja para todos, né? Eu acho que isso é essencial. Gostaria, Sérgio, deixa aí uma mensagem. Primeiro, muito obrigada, foi um prazer inenarrável conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade que a Procondutor deu para todos nós aqui, para essa conversa maravilhosa. Também aprendi muito. Sempre que a gente para e junta para conversar, a gente começa a conversa num nível de entendimento e termina num nível superior. Entendo eu que chamamos a atenção nesta conversa para os verdadeiros responsáveis, que são os gestores do trânsito, para que
consigam garantir mais segurança, para que o país tenha menos mortes a lamentar, para que ele seja mais competitivo, para que a gente possa ter nas ruas a mesma qualidade que tem de segurança quando está dentro de casa. Não tem por que sair para a rua e correr risco de vida. Isto é a morte evitável, é o sinistro, o acidente evitável, e nós não podemos mais aceitar. Acho que colocando responsabilidade em quem é gestor, para que ele faça as ações de segurança, de engenharia, de fiscalização e de conscientização para transformar todos em parceiros, nós estaremos dando um bom passo em direção a um Brasil melhor. Com certeza. Obrigada. Jacques. Olha, Mas primeiro deixa eu fazer meu agradecimento. Foi da mesma forma que eu falei ao Sérgio, um prazer inenarrável conhecer com uma vasta experiência, né? Muito obrigada pelo bate-papo. Suas considerações? Eu que agradeço a oportunidade, sempre com o Sérgio, com o Horácio, sempre que eu converso, tenho algum contato de algum tipo com eles, eu aprendo. E agora também descobri mais uma pessoa com quem eu aprendo, que é você. Muito então, obrigada. Sempre aprendendo, foi muito bom, muito interessante. E o apelo que eu faço para as pessoas é que sempre se aprimorem, sempre reciclem, estudem, deem valor a si mesmo, valor à sua vida, interajam na sociedade, na cidade, como cidadãos, tendo a noção dos riscos que estão envolvidos e fazendo um trânsito seguro, se defendendo, primeiramente, né, tendo uma atitude defensiva, uma atenção e servindo de exemplo. Com isso, a gente consegue aprimorar a nossa sociedade, passando, inclusive, pela diminuição de toda a sinistralidade, de toda essa situação que nós temos por aí, virando realmente um país muito melhor do que o que a gente tem hoje. Obrigada. Horácio, seguindo a mesma regra, prazer inenarrável para uma pessoa tão dedicada às estatísticas. Conheci uma pessoa apaixonada pela estatística e nesse país o que a gente menos tem é estatística. Em sala de aula o que eu menos tenho de dados a trabalhar com meu aluno é a estatística. Né? Então, prazer inenarrável conhecer uma pessoa apaixonada pela estatística. Gostei muito. Eu me senti honrado pelo convite do amigo Sérgio, amigo de faculdade, Jacques também, um companheiro que a gente já teve algumas participações aí ao longo dessa jornada de vida. Fiquei muito contente de estar aqui. Acho que foi uma conversa de altíssimo nível. Isso, para mim, é missão de vida. Eu perdi um irmão atropelado, perdi uma prima atropelada. Minha filha, que hoje está passeando na Europa com meu filho, quando ela morava em São Paulo em 2010, ela foi atropelada porque o motorista, numa conversão à esquerda, condutores futuros, ele não deu a seta e ela, olhando para trás, não estava dando a seta, ela atravessou na faixa, no verde geral, porque não tinha o foco de pedestre, e atropelou, quebrou a tíbia, enfim. Ela não morreu porque ele estava em baixa velocidade. Esse condutor, depois, ele levava ela, era de uma empresa, para fazer fisioterapia. E eu falei, filha, como é que ele dirige? Ah, pai, ele não dirige muito bem, não. Falei, então vai de táxi, ele vai te buscar, né? Você com a perna engessada, fazer fisioterapia, ainda vai se colocar em risco. Ah, mas não sei o que e tal. E um dia eu peguei meu filho, falei, vamos ficar que nem detetive, escondido perto do prédio onde ela morava, sem que ela soubesse. O papai chegou lá de manhã para pegá-la, para levar na fisioterapia. E nós acompanhando com o formulário que eu tenho para fazer as pesquisas de forma científica. Eu fiquei abismado, né? Esse motorista, ao longo de 3 trechos, ele cometeu todas as infrações possíveis. Ele dirigiu só com o braço, né? Atendeu o celular várias vezes. Ele não dava seta para lugar nenhum. E ele já tinha atropelado minha filha. Então, ele não mudou o comportamento, né? Então, assim, você como condutor tem que pensar o seguinte, a vida vale mais do que qualquer furada, do que qualquer... qual é a pontuação daquela infração? Esquece, isso não é importante. Qual é o valor da multa? Isso também é irrelevante. Eu nem sei valor de multa nenhuma, porque você tem que avaliar o risco que você vai se colocar e vai colocar outras pessoas que estão fora do veículo ou tá até dentro do seu veículo. Então, respira, né? Como nos ensinam aí os
os orientais, respire, inspira fundo. É melhor você esperar 4, 5, 10 segundos a mais, né? Para poder seguir em frente, estando dentro do veículo, fora dele, né? Para poder preservar a sua vida. Porque hoje o comportamento no nosso país, infelizmente, é um comportamento de risco de grande parte dos nossos condutores. E isso leva... Eu, quando vou para a rua a pé, né? Como eu vim para cá hoje, eu saio com medo na rua. E quando eu vou de carro também, porque eu tenho medo de colidir com algum veículo, né? Mesmo eu estando dentro da regra, ele pode não estar. Então, se coloque sempre, como o Jacques falou, preventivamente. Isso não vai lhe custar nada, né? É melhor você perder alguns segundos, depois você vai chegar tranquilo no seu destino. Então, boa sorte a você que vai tirar aí a sua habilitação futura. E, como o Sérgio falou, no seu carro, todos de cinto, senão você não dê a partida, por favor. Muito obrigado. Muito bem, queria muito agradecer a todos, né? E vou deixar aqui uma reflexão ao público, né? De tudo que nós falamos aqui. A pergunta que sempre nos vem em sala de aula: por que continuamos matando no trânsito? Alguns juristas defendiam, né? Luiz Flávio Gomes, falecido, ele defendia a culpa consciente. Alguns defendem a culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia, e outros defendem o dolo eventual, assumir o risco do resultado. E, na verdade, a morte no trânsito, ela não advém só desses 3 fatores. Pelo contrário, ela advém da omissão voluntária ou involuntária daqueles que deveriam zelar pelo seu ente. Então, eu sou o término do processo enquanto condutor. Então, daquilo que nós falamos aqui, os gestores, por gentileza, trânsito, ele também traz voto. Essa é a minha mensagem, e ele também leva voto embora, né? Então, que a gente possa fazer um trânsito mais seguro, e quando a gente fala educação salva, essa educação é para todos e não só para alguns. A infração de trânsito, ela não deveria ser só para o condutor, mas para todos aqueles que, de alguma maneira, tiveram a sua participação por omissão, né? No Código Civil a gente fala, né? Omissão, né? Voluntária ou não, ou exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, não é só o condutor que comete o ato ilícito, é todo aquele que está ali agindo de alguma forma omissa, né? Então, fica aqui o meu muito obrigada. Foi um prazer imenso, né? Agradecer a Procondutor pelo convite, né? Eu posso dizer que eu saí daqui muito melhor do que eu entrei, porque o conhecimento é libertador e isso é fantástico. Então, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.